E estes são os volumes de chuva desde a meia-noite do sábado até agora às 8 horas da manhã, registrados pelas estações meteorológicas automáticas. A gente observa aí índices até batendo 200 milímetros, muita chuva aqui em Santos, acima de 100 em alguns pontos. Itanhaém também bateu perto de 100, Peruíbe, na região aqui de São Sebastião, acima de 150. Também na Ilha Bela, Ubatuba também perto aí de 90 a 100 milímetros registrados. Região da Costa Verde aí em Angra dos Reis acima de 100 milímetros. E o Rio de Janeiro também teve muitos problemas aí, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, vários pontos de alagamento com índices aí batendo 150 milímetros nas últimas horas. Também na capital, também aqui em Niterói teve alguns problemas. Serra Carioca perto de 60 a 100 milímetros. Muita chuva aí entre o Rio de Janeiro, a faixa leste e São Paulo, como infelizmente os modelos estavam projetando na sexta-feira. Os alertas do IMET se mantêm até segunda-feira com acumulado de chuva na região, tanto em São Paulo, tanto no Rio de Janeiro e tanto na área central aqui do Brasil, pega ali Goiás, Tocantins. E os modelos seguem colocando aí para as próximas horas um bom volume de chuva que pode aí contribuir com os problemas já acumulados desde o sábado. A gente observa que aqui para o Rio Grande do Sul não tem praticamente nada de chuva, algumas pancadinhas lá em Pelotas, muito remotas, também na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, mas o restante aqui praticamente desconsidera, não tem chuva. Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, Serra Gaúcha, Bagé, Uruguaiana, o litoral aí é uma condição muito leve de uma garoa, alguma pancadinha, desde Mostardas até Mandaí, Imbé, Capão, Torres, tem um pouquinho maior de instabilidade aqui perto da região da encosta da serra aqui, mas a condição é super pequena aqui no sul e também parte de Santa Catarina. No momento que eu gravo este vídeo, sol radiante, céu azul, temperatura de 23,6, super agradável aqui no Vale dos Sinos, ventinho na casa de 7 km por hora e deve permanecer assim em praticamente o dia todo, sol radiante na região metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos e boa parte do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, então, tem um pouquinho de instabilidade entre Chapecó, Itapiranga, São Miguel do Oeste, aqui no extremo oeste, são instabilidades aí que podem ocorrer aí à tarde. Também a região de Caçador pode ter umas pancadas, Taió pode ter um pouco de instabilidade, já em Lages permanece aí bastante nebulosidade, praticamente não chove. Tem um destaque aqui que continua, pessoal. O destaque aí para o Rio Grande do Sul é o vento nordestão, que deve continuar aí no litoral, desde Torres até o sul, e pode aumentar um pouquinho o vento aí também na região da Grande Porto Alegre, Camaquã, toda a Costa Doce, aí rajadas de vento hoje à tarde, que podem bater aqui a casa de 40 a 45 km por hora. O único destaque mais severo aí, o vento também bate aí no litoral paulista, também lá em São Paulo pode ter um pouquinho de vento, e Curitiba aí ao longo da tarde. O litoral de Santa Catarina praticamente não tem chuva, pouca condição de instabilidade. Florianópolis permanece aí sol entre nuvens, temperatura agradável na casa de 27, até Joinville também é pouca chuva, pouca instabilidade. Aqui no extremo nordeste aí que tem um pouco de instabilidade, mas aí mais nada severo. A região de Curitiba também permanece nublado, com possibilidade de pancadas isoladas, uma garoa fina à tarde, em direção ao litoral que chove mais. A região central aqui, pouca chuva. Já a região do sudoeste, todo o noroeste, todo o oeste aí, tem chuva que pode até bater perto de 10 milímetros, mas é uma condição bem pequena para a tarde. Já no extremo oeste de São Paulo, a gente observa que em direção ao centro-oeste, Campo Grande, todo o Triângulo Mineiro aqui perto de 20 até 30 milímetros. Então, justamente naqueles alertas do IMET estão bem pontuados que chove em toda a região central aí do Brasil, principalmente à tarde. Avançando ali para Brasília, também o restante de Minas Gerais, a parte norte de Minas, a parte leste de Minas. Chove aqui no Espírito Santo também, em Cachoeiro do Itapemirim, também em Vitória, também em Colatina. Avançando para o norte de Minas, sul da Bahia, aqui em Almenara, em Minas, segue a instabilidade. Vitória da Conquista também tem chuva aí ao longo do dia. E praticamente todo o estado baiano tem chuva. Não chove aqui em Salvador quase nada. Também Feira de Santana a chuva é pequena. E o extremo nordeste da Bahia divisa ali com Sergipe. E o ponto de atenção segue aqui, então, do litoral do Paraná até Cabo Frio, região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Continua a instabilidade aí entre Itanhaém, Santos, Peruíbe. Segue chovendo aí, principalmente hoje à tarde. Continua a instabilidade. São Sebastião, Angra dos Reis também chove bastante. Toda a Costa Verde aqui no Rio. Segue chovendo também
lá em Petrópolis, Nova Friburgo, a região da Mata aqui entre Juiz de Fora, Barbacena, Ubá, Conselheiro Lafayette, todo o estado de Minas aí praticamente segue chovendo. Sul de Minas aqui que chove pouco, mas não fica completamente estável. Vale do Paraíba, Taubaté também tem instabilidade aí, principalmente à tarde, e a capital paulista também pode ter aí, além da garoa, um pouco de instabilidade aí, principalmente até final do dia. Todo o ABC Paulista também tem chuva, chega aqui em registro a instabilidade continua. Então, resumindo, de um modo geral, continua a instabilidade na região sudeste, a parte central, muita chuva acumulada já se faz presente. Olhando de um modo geral aqui os registros desde sábado, aí a gente vê que várias regiões choveu acima de 50 milímetros. E para hoje, novamente, os modelos colocam toda essa instabilidade. Então, aonde não chove muito mesmo é aqui no Nordeste e Rio Grande do Sul, que não tem chuva, tá? O Nordeste aí também, o extremo leste do Nordeste, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, a faixa aqui do Agreste não tem chuva. Lá em Fortaleza, praticamente nada. Todas as áreas em branco aqui no mapa, praticamente sem chuva. Lá em Teresina também. E chove um pouco lá em Belém do Pará, Santarém, e temos instabilidade que segue aí em Manaus. Inclusive, neste momento, o radar meteorológico mostra a instabilidade aqui em Manaus e os modelos colocam chuva aí fraca, mas até o final da tarde segue a instabilidade. Então, galera, o lance é seguir aí com muita atenção as próximas horas aí ao longo deste dia. Sigam as orientações, tem alerta da Defesa Civil também de São Paulo, tem alerta da Defesa Civil do Rio de Janeiro. Fiquem atentos às orientações das áreas de risco, porque toda essa chuva que acumulou aqui ontem, ela pode aí vir a causar danos a partir de hoje, inclusive, com mais chuva que está prevista em alguns modelos até segunda-feira. Mas hoje à noite eu atualizo vocês nos modelos como vai ficar a semana. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Se tiver no celular, senta o dedo no Hypar aí, que ajuda demais o vídeo. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, um ótimo domingo e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.